A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem? O meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus aqui no canal sobre Paulo e o espinho na carne. É um tema assim que eu tenho estudado já faz um tempo. É uma mensagem que toca bastante o meu coração. Eu conversei muito sobre essa mensagem com uma jovem que ministra a palavra de Deus do meu grupo, a Ariane, que é a minha amiga Ari. Tem até uma mensagem da Ari aqui no canal, pessoal, para vocês conferir, vale a pena, ela é uma bênção, confere lá. E eu e a Ari passamos uma tarde inteira, né, há algum tempo atrás, conversando sobre essa palavra. Conversei com outras pessoas também que eu sei que estudam a Bíblia e quero dividir essa reflexão aqui dessa mensagem bíblica com vocês. Bom, pessoal, então eu quero trazer essa reflexão da parte de Deus aqui para você no canal, né? Então, com esse tema, né, da mensagem, o espinho na carne de Paulo, que se encontra lá em 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 10. Estou usando aqui a minha Bíblia Note, né, pessoal, que é a Bíblia que eu uso para os estudos. Então, vamos ler essa mensagem de Deus aqui juntos, tá? 2 Coríntios 12, do 1 ao 10, que diz assim: a visão de Paulo e o espinho na carne. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhe falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo eu não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar na minha fraqueza, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Essa palavra, pessoal, é muito linda, é uma palavra que fala muito ao meu coração e eu fiz aqui um estudo dela que eu quero compartilhar com vocês. Paulo, sem dúvida, né, pessoal, é um apóstolo, é alguém que foi enviado de Deus, que nos deixou muito exemplo, muita bagagem na Bíblia, muitas lições, né? E essa passagem de Paulo me chama muito a atenção, né, desse espinho na carne, que é uma curiosidade bíblica. Eu particularmente gosto muito dessa parte da Bíblia, da questão das curiosidades que a Bíblia traz. E na Bíblia não se diz especificadamente, né, como você viu aqui no texto que a gente leu, o que era esse espinho na carne de Paulo, né? O que era isso? Por que isso existia na vida dele, né? E tem algumas razões que alguns teólogos, algumas pessoas que estudam a palavra de Deus trazem, né? Que uma delas era uma doença. Naquela época era muito comum, assim, a malária lá onde Paulo estava, né? Que era uma doença corriqueira lá da região, e ela causava perda de visão, né, entre outras coisas assim. Então,
acredita-se, né, alguns estudiosos da palavra de Deus, que poderia ser uma doença que Paulo tinha. Alguns também acreditam que poderia ter sido uma sequela da queda que ele teve lá em Damasco, né, quando o Senhor chamou ele de Saulo para Paulo, né, e isso gerou uma doença nele, né, uma doença na visão dele, né, porque ele ficou cego alguns dias lá. Então, alguns, né, acreditam que poderia ser uma doença, que poderia também ser a doença da epilepsia, porque na época, a epilepsia, nessa época de Paulo, ela era considerada uma doença maligna, ela era considerada uma coisa enviada do mal, assim, de Satanás, do inimigo, né? E aí, pelo fato de Paulo mencionar ali que era um mensageiro de Satanás, algumas pessoas acreditam que seria a epilepsia, né? Que era uma doença condenável na época, enfim. Então, acreditam que poderia também ser, né, a epilepsia. Alguns também acreditam que poderia ser a depressão ou a ansiedade, né? Porque Paulo relata muito nas suas cartas a sua aflição, né, no evangelho, as suas lutas, as suas dores, né? Então, em algum momento da caminhada com Cristo, ele pode ter se encontrado em um estado depressivo, né? E ansioso também, né, por algumas coisas. Então, acredita-se também que poderia ser uma depressão, uma ansiedade, né, que ele desenvolveu ao longo da sua vida espiritual. Também acredita-se que poderia ser algo espiritual, né, algo que Paulo não conseguia vencer na sua carne, né, e como ele era um servo de Deus que buscava muito a presença de Deus, isso que ele não conseguia vencer na área espiritual incomodava ele, né? E ele tinha como um espinho, como alguma coisa ruim na vida dele, né? Também poderia ser uma pessoa ou um grupo ou alguém que perseguia Paulo, que Paulo sempre foi perseguido ao longo do seu ministério, né? Passou por prisões e várias coisas. Então também acredita-se que poderia ter sido isso, né? O fato de ele estar sendo perseguido. Mas também se contradiz um pouco, porque ali no final Paulo diz que isso era prazeroso para ele, porque ele sabia que o servo de Deus deveria passar perseguição por amor ao evangelho, né? Então ela é uma referência um pouco não válida, assim, né, por alguns estudiosos da Bíblia, justamente por Paulo falar, né, que é da importância de ser perseguido por amor a Cristo, ou também um grupo, né, de pessoas que perseguia ele, né, tipo, que atormentava ele. Algumas pessoas também acreditam que poderia ser um desejo sexual de Paulo, um desejo da carne, né, porque um espinho na carne poderia ser relacionado a alguma coisa física, né, ele como ser humano, que ele não conseguia vencer, né, aquilo da carne dele, né, do físico dele. Mas também, né, Paulo era uma pessoa extremamente espiritual, né, que a gente vê que estava sempre em oração, em clamor. Então, acredita-se que não é tão, né, correto, né, pensar assim, porque a pessoa que ora, que busca de Deus, ela consegue, né, vencer a sua carne, ela consegue ter o lado espiritual dela mais forte do que o lado carnal. Então, mas é também, né, uma teoria. Mas, deixando claro, né, a Bíblia não relata, né, claramente, escrito, explicitamente, o que é esse espinho na carne de Paulo, né? Só fala que isso incomodava ele, que causava angústia nele, né? Mas não diz, né, realmente o que era esse espinho, né? O que causava isso em Paulo. Tem essas teorias, né? Acredita-se nisso que eu comentei com vocês agora, mas não tem nenhum embasamento, né, pessoal, para concluir o que realmente era. Bom, mas na verdade, né, pessoal, eu penso assim que quando a palavra de Deus não deixa claro no texto o que aquilo significa, é para que a gente pesquise, para que a gente mergulhe na palavra e para que a gente entenda qual lição, né, Deus tirou daquilo ali. Então, eu aprendi, né, lendo essa palavra, que ajudou a manter Paulo humilde, né? Lá no versículo 6 diz assim, ó: se quiseres me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir na minha mensagem. Então, isso ajudou Paulo a permanecer humilde, mesmo ele sabendo que estava alcançando muitas vidas e muitas pessoas,
ele não queria se vangloriar do evangelho, ele não queria ser arrogante, né, em relação ao dom que Deus tinha dado para ele. Então esse espinho na carne ajudou a manter ele humilde, a manter ele dentro, né, do centro da vontade de Deus. E ali também o pessoal diz que Paulo orou 3 vezes para que Deus retirasse dele esse espinho, lá no versículo 8, né? Vamos ver ali o que diz a palavra de Deus. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Então 3 vezes ele orou, né? Então ele creu que o Senhor podia tirar aquilo da vida dele, que o Senhor tinha poder para curar ele, né? Para eliminar isso que atormentava ele da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, ele reconheceu que era necessário aquele espinho na carne, que foi algo que Deus deu para ele se manter humilde, se manter na presença de Deus, se manter dentro daquilo que Deus tinha para ele, né, pessoal? Então, ele entendia que, apesar de o Senhor não ter removido aquele sofrimento da vida dele, ele entendia que esse processo era necessário e que ele precisava passar por isso. Tinha também efeitos físicos. Tem uma referência aqui, ó, em Lucas 13 e 11, que eu quero ler com vocês. Ó, eu vou pegar aqui, pessoal, a minha Bíblia Leão, para não desmarcar ali o nosso estudo. Então, vamos ler juntos aqui Lucas 13 e 11, ver o que a palavra de Deus nos diz nesse versículo. É sempre bom, pessoal, quando a gente estuda a palavra de Deus, pegar referências, pegar versículos, linkar aquilo que a gente está lendo e estudando da palavra de Deus com outras referências bíblicas para que você tenha bastante embasamento. Então, vamos ler ali o 3:11, deixa eu encontrar o versículo 11 aqui. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo, andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Bom, aqui aparece, né, uma doença física ali na mulher, né, em Lucas 13 e 11. E aqui Paulo relata também que tinha efeitos físicos, né, que causava dor nele, que causava angústia, que fazia com que ele se sentisse mal, né. Então, assim como aquela mulher em Lucas 13 e 11, que tinha efeitos físicos a enfermidade dela. Então, isso causava, né, incômodo em Paulo, tinha efeitos físicos na vida dele. E a gente, quando, né, o nosso corpo tá debilitado, a gente sente bastante, né, dor, angústia, enfim. Então, esse espinho na carne causava efeitos físicos em Paulo. Ele era muito ruim, né? Então, vamos ler ali a referência em Isaías 53, 4 e 5. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Isaías 53. O livro de Isaías, pessoal, é um livro maravilhoso, porque ele tem muitas referências, assim, de vários assuntos maravilhosos da parte de Deus. Então, vamos ler aqui Isaías 53, versículos 4 e 5, que nos diz assim: Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Que lindo, né? Essa referência que é Cristo, né? Em Isaías 53. Então, era ruim, né? Isso que Paulo sentia, mas ali a palavra de Deus dava esperança, né? Nos dá esperança de que toda enfermidade, tudo aquilo que é ruim, o Senhor vai levar sobre si, o Senhor levou sobre si. Então, isso dava força para Paulo, né? Que ali ele diz, mesmo na fraqueza, ele se sentia forte, porque ele sabia que em nenhum momento o Senhor iria desampará-lo, né? E Deus permitiu, né, que esse espinho estivesse na vida de Paulo, assim como na vida de Jó, que Deus permitiu tantas coisas ruins acontecerem com ele perdeu tudo, mas era um processo, né, que o Senhor estava ali provando a fidelidade de Jó com ele, e depois o Senhor restabeleceu a vida de Jó, devolveu tudo aquilo que ele tinha perdido em dobro, deu, né, N bênçãos ali para ele, e ele foi próspero novamente, mas Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Deus queria também revelar a sua graça para Paulo, e ali eu deixo para você uma referência em Efésios 2, 8 e 9,
ele queria revelar, então, né, que mesmo fraco, né, o que Paulo precisava era da graça de Deus, que isso bastava para ele, né, e que não seria esse espinho na carne, esse sofrimento que afastaria Paulo de Cristo. Então o Senhor queria que ele reconhecesse a graça de Deus sobre a vida dele, que mesmo em momentos de dificuldade, de adversidade, o Senhor estaria ao lado dele e ele ia superar toda e qualquer situação. Deus usa situações difíceis, né? Então, pessoal, para nos ensinar. Romanos 8, 28, vamos ler juntos aqui. Romanos 8 e 28. O livro de Romanos também é um livro que eu gosto muito, que ele traz muito ensinamento para a nossa vida cristã. 8 e 28, vamos ler aqui junto comigo. Deixa eu encontrar o versículo aqui. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Então, quem tem propósito com Deus, né? Quem Deus tem um chamado, vai passar pelo processo, né, pessoal? Então, eu sempre digo que a vitória, ela não vem assim de uma maneira fácil, ela não cai do céu, ela tem um processo e você precisa passar por esse processo. O espinho na carne de Paulo, eu entendo que era um processo de Deus na vida dele, para que ele se mantesse humilde e para que ele reconhecesse, né, que tudo que ele tinha, que todo dom, que todo o poder da palavra, a revelação que ele tinha, vinha de Deus, vinha do alto, né? E aí ali no final, o versículo 10 é um versículo que eu acho muito lindo, que diz, né, por isso eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições e as aflições que sofro por Cristo, pois quando eu estou fraco, né, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, essa passagem do versículo 10, né, Paulo compreendeu que mesmo tendo esse espinho na carne, que não seria retirado dele, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades, ele sabia, né, que na fraqueza o Senhor estaria ao lado dele, na fraqueza o Senhor tornaria ele forte, né, e ali o Senhor diz para ele no versículo 9, minha graça é tudo que você precisa. Que eu e você, a gente possa crer que a graça de Deus nos basta, que a graça de Deus é o que a gente precisa na nossa vida. Nós temos o péssimo hábito, né, de estar reclamando sempre com Deus, de nunca estar satisfeito, né, com o que Deus faz na nossa vida, mas a gente tem que lembrar dessa mensagem, que a graça de Deus é tudo que nós precisamos, que nada sai do controle de Deus, que tudo que acontece na nossa vida é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, é porque o Senhor quer que a gente vivencie algo com Ele e que a gente passe a viver do nosso próprio testemunho com Ele, construa essa intimidade com Deus. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como tem tocado no meu, e que mesmo que você esteja enfrentando talvez, né, um espinho aí na sua carne, na sua vida, que você possa ver a graça de Deus através dessa dificuldade e que o Senhor está ao seu lado e que mesmo você se sentindo fraco, o Senhor quer te fazer forte. Amém? Bom, pessoal, então foi esse o vídeo. Espero que essa palavra tenha falado aí ao seu coração, tenha transformado um pouquinho o seu dia. Medite nessa palavra. A palavra de Deus é um alimento eficaz para a nossa vida espiritual. Então, que essa palavra tenha edificado aí o seu dia, a sua casa e a sua família. Deixe o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo.